Oi pessoal, a aula de hoje é sobre coesão e coerência, os elementos que dão progressão ao texto, ok? Vamos dar uma olhadinha. Textualidade igual a coerência. O que é coerência? É aquele texto que não foge do assunto, aquele texto que tem progressão, que ele vai progredindo conforme as ideias vão surgindo dentro do texto, tá certo? Os fatores de textualidade, intencionalidade é a intenção que o autor tem em escrever o texto, a aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Esses fatores fazem parte do texto. Isso pode aparecer 2 ou mais itens destes dentro do texto, dando assim uma coerência maior. O que quer dizer intencionalidade? O que o autor quer escrever. A aceitabilidade, a forma de argumentar para que o leitor aceite o seu argumento. É a forma de persuasão, de convencer o leitor. Situacionalidade, exemplificações, uma situação que comprove aquilo que eu quero provar. E a intertextualidade, então, são citações, são outros fatores intertextuais que nós podemos usar como fator de coesão, ok? Vamos dar mais uma olhadinha. É a conexão, a organização dos elementos do texto. São os nós que a gente chama de dentro do texto. Todos aqueles nós, como nexos, pronomes que retomam o que foi dito anteriormente ou que ainda vão citar algo que não foi dito, nós chamamos de elementos de coesão. A coesão é que dá coerência ao texto, tá bom? Exemplo de texto sem coesão. Ele estava prestes a desistir, onde recebeu a notícia de uma promoção. Observem que nós temos um pronome relativo onde. O pronome relativo onde é usado somente para lugar. Nós não temos aqui, em nenhum momento um lugar para que a gente possa usar esse pronome relativo. O que aconteceu aqui? Um erro no elemento de coesão. Esse pronome, ele não está ligando uma frase a outra, até porque nós não temos nada ali que indique algo de referência que seja lugar, ok? Na frase de baixo, ele estava prestes a desistir quando recebeu a notícia de uma promoção. Aí sim nós temos um elemento de coesão indicando o tempo, ou seja, ele recebeu a notícia quando estava prestes a desistir. É um elemento de coesão temporal perfeita nessa frase. Na frase de cima não podemos usar o onde, a não ser que seja para lugar, tá certo? Coerência é a ausência de contradição no texto, ou seja, as ordens, as ideias do texto, elas têm que progredir conforme a minha ideia vai aparecendo. Eu não posso dizer algo lá na introdução e no desenvolvimento 1 ou 2 eu me contradizer. O meu texto fica sem coerência. Coerência é aquilo que vai progredindo conforme as ideias irão surgindo, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha. Loucura, insensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte inviolável, fome, miséria, incompreensão, o Brasil é tetracampeão. Nós temos, obviamente, um texto literário, com uma função poética, obviamente, do Mamonas Assassinas, do grupo Mamonas Assassinas, ele não tem esse compromisso com a norma culta. Esse texto, propositadamente, ele está usando essa forma incoerente, Qual é o fato que nos mostra aqui que é totalmente coerente? Nós falamos aqui de sentimentos, loucura, insensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte, não tem nada a ver com o texto acima. Isso é um texto incoerente, propositadamente incoerente, mas é um texto incoerente, tá certo? Elementos de coesão, ainda dentro do texto, os elementos que fazem aquela ligação para que novamente nós tenhamos um texto bem produzido. O este ou esse, os pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo usado com T, este, é usado para algo que nós não nos referimos ainda no texto, ou seja, nós ainda vamos falar. Desejo é somente isto, ou ainda, este é o meu desejo, e aí então nós colocamos qual é o desejo. O pronome demonstrativo com 2 S's, ele é usado para retomar o que foi dito anteriormente. Ou seja, sempre que eu utilizar, que eu for retomar aquela ideia falada lá no início do texto, ou no início do período ou do parágrafo, eu uso o demonstrativo com 2 S's. Esse é o mais comum, na verdade, numa produção textual. Muito raramente nós usamos o pronome demonstrativo com T, porque geralmente nós retomamos aquilo que foi dito, para que o texto tenha progressão e coerência. Então, este com T refere-se ao mais próximo e ao emissor. Quando eu digo refere-se ao mais próximo, eu estou falando de espaço. Se eu fosse dizer este é um aparelho, está perto de mim, então este é um aparelho. Se estivesse longe de mim, eu diria esse é um aparelho que está longe de mim.
No texto também vai funcionar assim. Quando eu tiver dois elementos no texto, o professor e o aluno saíram. Eu quero me referir ao aluno, que foi o último termo utilizado, eu vou usar este, como essa referência espacial que eu estava mostrando a vocês. Se eu for retomar o professor, que está lá no início do período, eu vou usar o pronome demonstrativo com dois S's, esse. Mas não esqueçam, isso é para quando eu tiver dois termos. O este retoma o mais próximo e o esse o mais longe. Se eu não tiver os dois termos, eu quero retomar a ideia anterior, eu uso o demonstrativo com dois S's, ok? Ó, esse para indicar aquilo que já mencionamos. Esses argumentos que citamos reiteram a decisão tomada. Esses argumentos já foram citados, é esse exemplo que eu estava falando anteriormente, tá bom? Este para algo que ainda será mencionado. Estes argumentos que citaremos, ó, notem o verbo no futuro do presente, ainda não foi citado, influirão na decisão, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitem elementos de coesão e coerência para produzir um texto bem legal, tá certo? Tchau, tchau, até a próxima aula!